Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é João e hoje eu vou apresentar um pouco aqui da minha dissertação, né? O nome dela é Proposta de Arquitetura para Interação do Público e Performances Digitais. A relação da arte com o público ela é bastante antiga e ela já passou por diversas abordagens ao longo da história. Cada vez mais os artistas estão tentando engajar o público, né, em suas obras artísticas. Logo por volta de 1950, começaram a surgir os happenings, que é um termo inventado por Alan Capro, que quer dizer que são basicamente eventos teatrais espontâneos, baseados aí no indeterminismo, né, no improviso. E nessas obras, a participação do público ela é guiada. E toda vez que um happening acontece, ele possui um resultado diferente, porque você nunca vai ter o mesmo público. Então, consequentemente, o resultado vai ser diferente. Mais para frente, começaram a surgir as performances, né, as obras performáticas, que a única diferença que ela tem desses happenings é que a participação do público começou a ser dada de maneira mais livre, né, e não guiada como era nos happenings. Como, por exemplo, na performance 433, né, de John Cage, apresentada aí pela primeira vez em 1952, que era uma performance onde o performer ele subia no palco, abria o seu piano e ao invés dele tocar, ele ficava 4 minutos e meio em silêncio. E, consequentemente, o público começava a fazer determinados barulhos e esse era o resultado da obra dele. Acaba parecendo com happening, né, porque toda vez que acontecia, o público fazia barulhos diferentes. Já no Brasil, a gente tem um exemplo aí da peça Santos Futebol Music, né, de Gilberto Mendes, apresentada em 1992. Nessa performance, a participação do público já era mais guiada, né? O performer ele subia no palco e ele mostrava determinadas placas para poder induzir o público a fazer determinado ato, como por exemplo cantar ou falar alguma palavra. Bom, mais para frente, com o avanço tecnológico, começaram a surgir as chamadas performances e instalações digitais, que elas são basicamente essas obras artísticas que englobam a participação do público, né, de maneira livre e também engloba a utilização de aparatos tecnológicos, sejam eles microfones, telefones, celulares, computadores, notebooks, entre outros. Segundo o Marcelo Kreiser, a utilização desses aparatos ela é meio que uma forma de transpor os limites físicos e possibilitar maior liberdade, né, de alcance criativo. Porque agora, com a utilização dessas tecnologias, tem como a gente criar diversos tipos de interação. Um aspecto importante aí surgimento dessas performances é que começou a surgir esse campo de estudo, né, multidisciplinar, que envolve a arte, a música e a computação. O surgimento dessas performances começou a ser dado por volta de 1960, né, com o grupo Nine Evenings, que ele foi um grupo que juntou engenheiros e artistas, onde eles começaram a fazer uma série de performances que utilizavam, né, microfones, projetores e entre outros dispositivos. Um exemplo mais para frente, né, temos aí a de Altones, que é uma performance em que o público tinha que, quando ele ia inscrever para poder pegar o ingresso, né, ele tinha que estar com o celular dele em mão para poder meio que cadastrar o celular dele na aplicação que eles haviam criado. E aí, né, no Dialtones, o maestro ficava no palco e os celulares da plateia eram utilizados como se fossem alto-falantes, né? Aí está mais uma foto de alguns celulares que eles utilizaram. Bom, e aí com essa ideia do surgimento das performances digitais, nós temos infinitas formas de interação do público. Aí agora eu vou dar exemplo de algumas. Uma das formas de você utilizar o celular sem ser como alto-falante, né, você poderia usar ele como um instrumento musical digital, por exemplo. Que é o exemplo dessa performance aí do Ecobo, onde o maestro fica responsável por coordenar, né, essa disponibilidade de determinados sons e harmonias, os quais eram disponibilizados no celular do público, que por sua vez ficavam, né, responsáveis por tocar essas notas durante a performance. Aqui é um exemplo da interface que foi apresentado para eles, porém tem como a gente utilizar também o celular como um sistema de votos.
que é um exemplo dessa aplicação aí, OpenSymfony, que é uma aplicação web onde o público simplesmente começava a votar sobre quais notas o performer deveria tocar, né? Um aspecto interessante, né, dessa performance é que o público ficou satisfeito com o uso da ferramenta, só que eles acabaram achando que eles influenciaram um pouco na performance, né, visto que caso alguém do público votasse sempre em alguma nota que ela não teria a maioria dos votos, esse participante ele acabaria não influenciando em nada na performance. Aqui está um exemplo, né, da interface da aplicação que eles ofereceram. Aí nas duas primeiras imagens a gente tem as imagens do Performer 1 e do Performer 2, né, a quantidade de votos ali no meio da tela. E aqui a gente tem cinco opções para poder influenciar, né, no Performer. Essa azul aqui, por exemplo, ela é para silenciar ele. Nesse sistema de votos, né, o público achou que fez pouca influência na performance, porém existem outros tipos de sistemas de votos, como por exemplo no MES Mobile, onde ao invés de você votar sobre uma nota que o performer vai tocar, você começava a votar para poder mudar aspectos da iluminação do ambiente. E, consequentemente, de acordo com a iluminação do ambiente, os performers podem executar determinadas danças, né? Um aspecto interessante da execução desse trabalho é que o público começou a formar grupos, né, onde você tinha aí líderes que eles modificavam seus próprios votos para poder influenciar seguidores e cada um tentar meio que tomar conta da iluminação de um determinado local, gerando assim uma interação, né, coletiva entre eles. Até mesmo a opinião do público pode ser transformada em música, né, que é um exemplo do Twitch Dreams. Nessa performance, a opinião do público, né, via tweets gerados, elas eram coletadas e agrupadas em grafos, né, de acordo com o sentido semântico de cada uma. E aí, tweets relacionados recebiam melodias similares, né, ou seja, até a opinião do público tem como você transformar em música. Um outro exemplo bastante interessante também é em The Space Between Us, onde você tem uma performance musical de voz e piano, e aí é realizado a eletroencefalografia de um performer e de um participante. Aí essas ondas cerebrais elas eram analisadas para poder classificar, né, e saber a emoção captada por cada um deles, e essa emoção ia ficar responsável por decidir qual a próxima frase musical a ser tocada. Bom, na literatura a gente tem diversas formas de interação e por isso a gente resolveu criar uma arquitetura para tentar descrever essas interações, né? Uma arquitetura que consiga definir as formas, né, de participação do público, os hardwares utilizados, né, ou seja, os aparatos tecnológicos em relação a webcam, teclado, mouse, gravador de som e outros, e também o software, que seria as técnicas de processamento, que a gente entra em processamento de imagem, processamento de som, de texto, entre outros. Para desenvolver essa arquitetura, a gente se baseou em duas outras arquiteturas. Uma delas é o Pipes and Filters, que é basicamente uma arquitetura que a gente usa para poder modularizar e simplificar um determinado sistema de processamento. Nessa arquitetura, a gente tem aí os filtros, né, que são essas caixinhas, que são conectados através de pipes. É uma maneira de se representar um sistema, o funcionamento de um sistema de maneira muito simples e muito padronizada. Isso é muito bom para você definir determinados sistemas e, se quiser, comparar eles. A outra arquitetura que a gente utilizou foi a de um instrumento musical normal, né, onde você tem uma entrada, né, uma interface, que ela passa por um mapeamento e aí, consequentemente, ela gera uma saída, né, ela faz a produção sonora. Bom, a gente tem aqueles teclados eletrônicos, né, infantis, por exemplo, onde você tem uma tecla, né, que é a interface da pessoa com o instrumento, e quando você aperta aquela tecla, acontece um mapeamento 1 para 1, onde uma determinada tecla aciona uma determinada nota. Bom, baseado nessas duas arquiteturas, a gente criou nosso modelo genérico, tá aí nosso modelo genérico, né, de interação do público. Ele é basicamente, ele tem a entrada e a saída ali, né, onde cada interação ela vai passar por um hardware, ela vai gerar um dado que vai ser coletado pelo hardware, vai ser processado no software e mapeado, e
depois ela vai ser coletada pelo hardware de novo para poder gerar um determinado feedback. Bom, em relação à camada de hardware da entrada, a gente tem que analisar primeiro os tipos de captação, que a gente tem aí imagens, gestos, pode ser som, pode ser característica física ou até mesmo qualquer tipo de dado, como por exemplo naquele Tweet Dreams lá, que ele pega os tweets. E esse tipo de captação, né, na verdade vai gerar um dado que vai ser captado por um filtro de baixo nível, que é o primeiro filtro da nossa arquitetura aqui. Que ele pode ser webcam, câmera, microfone, gravador de som, botão, teclado e tem uma infinidade aí de aparatos tecnológicos. E eles podem ser processados e coletados sobre um filtro de alto nível, que pode ser notebook, iPad, dispositivo móvel, computador, entre outros. Logo após essa camada de hardware, os dados eles são processados na camada de software, processados e mapeados. Em relação ao processamento, a gente tem aí processamento de som, processamento de imagem, né, que aí envolve algumas áreas aí mais conhecidas, né, como PDI, como MIR, né, que é a extração da informação musical. E também existem processamento de texto, né, como eu falei, e outros processamentos. Além disso, a gente tem os tipos de mapeamentos, né, como por exemplo 1 para 1, como eu dei exemplo ali do teclado, onde uma tecla aciona uma determinada nota. 1 para muitos, né, caso essa tecla acionasse mais de um som, ou até mesmo muitos para 1, por exemplo, onde muitas teclas acionariam apenas um determinado som. E também muitos para muitos, que é um mapeamento mais livre, né, onde você pode fazer diferentes tipos de mapeamento de acordo com o seu propósito. Por fim, depois de processado, esses dados voltam para a camada do hardware, que é a saída, né, que vai ser onde vai fornecer um feedback para o participante. E esse feedback está relacionado aos 5 sentidos humanos, né, que pode ser visual, né, na forma de projeções, vídeos, pode ser sonoro, na forma da síntese sonora, né, da reprodução de som no ambiente. Ele pode ser áptico, que, por exemplo, o participante pode estar vestindo alguma roupa com algum sensor para poder ficar vibrando de acordo com determinada interação, ou até mesmo esses últimos dois aí, que é o paliativo e o olfativo, que geralmente eles são menos utilizados porque eles se remetem ao gosto e ao cheiro, né, que é uma coisa muito particular da pessoa e é não é uma boa opção para você fornecer esses feedbacks em ambientes performáticos. Em relação aos filtros de alto nível, eles são semelhantes aos utilizados na entrada, né, que é computador, celular e etc. E os filtros de baixo nível, que geralmente são filtros para poder justamente fornecer esse feedback, que é caixa de som para poder produzir som, projetor, LED e entre outros. Bom, como resultado, a gente chegou a desenvolver 3 trabalhos para poder validar essa arquitetura que a gente criou. Temos aí, então, a performance digital do Caos da 5 e as instalações digitais personificação e Leia Media. Bom, vou falar primeiro do Caos da 5 aqui. O Caos da 5 ele é uma performance digital que foi desenvolvida pelos grupos, né, Alice, que é o nosso laboratório de arte digital lá na computação, do departamento de computação da FSJ, e o Moveri, que faz parte do GTrans, né, que é o grupo de pesquisas transdisciplinares. Essa performance ela foi desenvolvida, né, sob 3 camadas distintas que englobam tanto os performers quanto os participantes. Em relação à camada musical, a gente tem aí 5 músicos ao redor do ambiente e o público que faz som através dos seus instrumentos musicais digitais, que são basicamente aplicações web que são executadas pelo celular deles. Mais para frente eu vou falar sobre esses instrumentos. A camada visual, que ela tem a ver com as aplicações e códigos, onde a gente projeta, né, as aplicações e os códigos, tudo que a gente executa em tempo real, meio com a ideia de abrir a caixa preta, né, para realmente mostrar como as coisas são feitas, além das projeções dos participantes em determinada cena da performance. Em relação à camada gestual, a gente tem os 5 artistas que ficam interagindo fisicamente com o público, de algumas maneiras. Bom, no início, no nosso espetáculo, né, a performance, ela começa com um
pré-início, onde a gente projeta um cronômetro junto com informações sobre como conectar a rede Wi-Fi. Nessa etapa, os artistas ficam auxiliando, né, o público a entrar na aplicação e fica oferecendo xícara de chá meio que de maneira performática, que faz parte meio que do conceito principal da obra. E enquanto isso também o público é convidado a andar pelo local para poder achar determinadas senhas, as quais ele vai precisar de utilizar para que os instrumentos sejam liberados. Ao achar todas as senhas, a primeira coisa que o sistema pede para ele é o nome. Assim que ele coloca o nome, esses nomes eles são utilizados quando a gente vai demonstrar os créditos finais, né? Onde a gente engloba o nome de todas as pessoas do público, como participantes, como se eles também fossem performers. Aqui a gente tem uma imagem dos 3 instrumentos, né, que a gente chegou a implementar. Isso aí tudo foi implementado em Java, JSP, só que a gente acabou depois reimplementando ele usando só HTML, CSS e JavaScript, a partir da API Web Audio. E aí o primeiro instrumento, por exemplo, você poderia tocar glissandos, né, onde você consegue ajustar o volume e a densidade, né, a quantidade de notas que são tocadas. Você tem aí, então 3 glissandos. Glissandos eles são basicamente sons onde a frequência do áudio vai aumentando lentamente, meio que dando aquela ideia de um som infinito, meio sem fim. O segundo instrumento a gente utiliza o acelerômetro do celular, né? À medida então que você vai movimentando seu celular vai enviando dados para essa aplicação que converte esses dados em música. E o terceiro são apenas samples mesmo de objetos aí que estão presentes no cotidiano de uma cena caótica urbana, né? Como sinos, sprays, telefone, barulho de buzina, etc. Bom, aqui está um exemplo da nossa arquitetura aplicada no caso da SIM. Você pode ver aí que ela tem 3 fluxogramas, porque são 3 tipos de interações diferentes. A primeira é a interação referente aos instrumentos musicais, né? Primeiro eles são coletados a partir de sensores, né, e a partir do teclado virtual. São processados em um telefone celular, né, o som, e é mapeado também. Mapeado, processado, para poder realizar essa síntese sonora no próprio alto-falante do dispositivo. Nós temos aí a captação de nomes e senhas, né, que é a partir do teclado virtual, onde o participante fornece esses dados. As senhas são utilizadas apenas para validação, e os nomes eles são armazenados para serem mapeados, né, e utilizados na síntese de imagem dos créditos finais, onde os nomes vão ser apresentados a partir dos projetores. E a captação de gestos, que é dada a partir da webcam, né, que a gente tem um computador lá como uma webcam, a qual pega a imagem das pessoas, processa essa imagem, né, e mapeia para poder gerar determinados efeitos de acordo com o decorrer da performance, que consequentemente vai fazer a síntese das imagens e vai apresentar elas nos projetores que estão ligados aos computadores. Bom, aqui está um exemplo de uma das cenas onde a gente está mostrando alguns dos códigos sendo compilados, né? E, por fim, a avaliação dessa participação do público no caso da 5, né? A gente chegou a dar muita liberdade para os participantes em relação ao controle de acesso aos instrumentos, né? Isso aí causou ruídos indesejáveis, as pessoas estavam tocando instrumentos errados em cenas erradas. Em relação à versatilidade do sistema, a gente teve problema com a capacidade, né, com a escalabilidade dos acessos na rede. Esse problema aí poderia ser tratado, né, se a gente tivesse limitado essa quantidade de acesso, que é o que acontece na maioria dos trabalhos relacionados que eu li. E, por fim, a participação do público foi promissora, o público ficou engajado, o público ficou animado em utilizar os celulares. A gente conseguiu fazer uma obra sem autor, indeterminada, não dava para saber quem que era parte do público e quem que era parte da performance, né, dos performers. E, por fim, a gente chegou a apresentar em algumas cidades, como Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, São João del Rei, Mariana e São Paulo.
Bom, em relação à instalação digital personificação, a gente chegou a criar ela sob o conceito da cultura cineira, né? Que é uma tradição muito antiga, bastante secular, que ela tá muito ligada, né, às atividades religiosas e sociais até hoje, principalmente na cidade de São João del Rei, que é uma cidade que é conhecida como a cidade dos sinos, né, a cidade onde os sinos falam. Os sinos eles compõem parte da paisagem sonora da cidade, visto que em determinados períodos, né, do calendário aí católico, os sinos começam a ser tocados em diferentes ritmos, diferentes sinos e diferentes igrejas. Isso acaba fazendo com que o sino ele não seja apenas um objeto, né, ele seja personificado, como se ele fosse algo mais do que um objeto inanimado. Baseado nisso, a gente fez uma instalação digital onde o público é convidado a entrar na cabine e aí, a partir do momento que ele entra na cabine, através da webcam, a imagem dele começa a ser projetada, além de ter as suas características físicas coletadas em tempo real, né, que seria basicamente a altura e a largura dele. E quando ele entra lá, ele tem só um botão, né, para apertar, e quando ele aperta, essas características físicas elas são utilizadas para poder gerar diferentes ritmos e timbres de sinos. Bom, em relação aos aspectos técnicos, a gente tem aí processamento de imagem, né, do participante, que foi implementado via OpenCV em Python. E para a síntese sonora eu utilizei um ambiente de programação visual que chama Puridata. E além disso, né, para fazer a comunicação entre essas duas aplicações, eu utilizo o protocolo OSC, que é o Open Sound Control. Aqui está um exemplo da arquitetura sob personificação. Você pode ver que ele só tem um fluxograma, porque ele só tem uma forma de interação. Então a gente tem aqui a captação das características físicas, né, através da webcam, e o acionamento da interação a partir do teclado. Isso aí tudo em um computador desktop, o qual vai pegar essa imagem, vai processar ela através do OpenCV e vai fazer um mapeamento um para um, né, porque a altura vai influenciar no timbre e a largura do participante vai influenciar na duração daquele sample. E aí, a partir desse mapeamento, você vai ter a síntese sonora que vai sair pela caixa de som do computador, no hardware. A gente chegou a apresentar personificação durante o Simpósio Brasileiro de Computação Musical, né, apresentado no ano passado, em São João del Rei. E diferente do Caos, essa foi a primeira instalação que eu havia criado, né? Deu para perceber algumas diferenças, como por exemplo o espaço, né, que dessa vez era limitado. Você tem uma facilidade muito maior de controlar o grau de liberdade dos participantes. Inclusive, você também não tem problema de escalabilidade, visto que você vai ter sempre um participante por vez. E, em geral, a participação foi promissora, né? Os participantes ficavam lá na frente do computador fazendo diversos tipos de gestos para tentar ver quais formas de samples poderiam ser geradas. Aqui está um exemplo, né? Uma foto de quando a gente apresentou. Aqui no notebook a gente tem na direita aqui a imagem da webcam processando os dados da pessoa. E na esquerda aqui a gente tem o patch em Puridata, que tocava os sinos. E por fim eu tenho aqui a instalação digital Leia Media, que foi implementado segundo o conceito da disputa política brasileira, né, dessa esquerda e direita que fica sempre disputando esse espaço midiático para poder debater determinados assuntos, né, diversas críticas dentro de ambos os lados relacionadas a diferentes tipos de notícia. Então a ideia que a gente passa é, seria possível ler uma notícia de maneira a não transmitir um sentimento? Bom, a gente criou Leia Mídia, onde o público é convidado a entrar numa instalação e assim que ele entra, ele pode escolher sobre algumas das últimas notícias do G1. Assim que ele seleciona a notícia, a câmera começa a gravar ele como se ele fosse um jornalista e o áudio também começa a ser gravado. E aí ele é convidado a ler a notícia em voz alta e de acordo com o tom de voz que ele utiliza, o computador classifica a voz dele a partir de uma rede neural e aí, de acordo com a emoção que o computador capta dele, a imagem do participante começa a ser distorcida de alguma maneira, né? Dentre as emoções a gente pode captar se ele está feliz, se ele está triste ou se ele está com medo. Aqui está um exemplo da interface que eu implementei em Processing.
É basicamente uma linguagem mais alto nível baseada em Java. Então aqui ele vai selecionar uma notícia. Quando ele seleciona, no canto esquerdo a gente tem a notícia e no canto direito superior a gente tem a webcam, né, já mostrando aí a imagem dele distorcida. E no canto inferior direito a gente tem as predições, que no caso chegou a detectar que eu estava triste no momento. Bom, em relação aos aspectos técnicos, o Leia Media é baseado em 4 módulos. A gente tem aqui no canto esquerdo o usuário, né, que interage com a parte front-end do sistema, que é o Process, que é basicamente a tela, a interface. Essa tela ela fica constantemente comunicando com o Notices Crawler, que é um crawler que eu desenvolvi para poder coletar notícias do G1. E aí, de tempo em tempo, o Process, através do protocolo, através de um servidor OSC, ele vai solicitar predições do áudio que ele vai ficar gravando de tempo em tempo. E aí, uma rede neural convolucional implementada em Python vai fazer essa predição e vai ficar enviando para ele, para o Process, para poder mostrar os resultados para o usuário. Bom, aqui está a arquitetura, né, do Leia Media, onde ela começa na captação sonora do ambiente através do microfone, do mouse e do webcam, né, tudo em um computador, o qual vai processar esse som e armazenar ele, porque a partir do processing ele vai armazenando localmente os áudios e aí a rede neural ela vai pegar esses áudios que estão salvos localmente. E aí vai fazer o mapeamento desse som não, vai fazer o mapeamento da classificação realizada para poder processar a imagem dele, né? Para poder distorcer ela de acordo com a emoção que ele passou. É mapeamento 1 para 1 porque quando ele está triste ela distorce de um jeito, quando ele está alegre ela distorce de outro, e quando ele está com medo ela distorce de outro. E tudo isso é demonstrado em um projetor que está ligado no computador. Bom, em relação à avaliação do público, infelizmente a gente não conseguiu estrear essa performance, essa instalação por causa do Covid. Mas os objetivos principais dela é justamente mostrar essa comunicação entre aplicações de linguagens distintas, né? Quando você quer fazer uma aplicação de arte digital, não precisa ser de arte digital, mas qualquer aplicação tem como você misturar qualquer linguagem que você quiser. Você só vai precisar ver os protocolos que você vai utilizar de comunicação. Que no caso do Leia Media e do Personificação eu utilizei OSC. Mostrar também um pouco do processamento de áudio, né, que aqui eu não pude falar por causa do tempo. Né, toda a parte de digitalização e de extração, né, das informações daquele áudio, onde a gente entra nas ideias de utilizar descritor de áudio, né, para poder retirar informação. E também mostrar a eficácia das redes neurais como classificadores, né, a partir do processamento de áudio. Bom, para finalizar, em relação à arquitetura proposta, a gente conseguiu implementar, né, essa arquitetura que representa simplificadamente, de maneira padronizada, as interações que ocorrem em performances e em instalações digitais. Ela pode ser muito boa caso você queira comparar, né, determinadas interações de determinadas obras. E, apesar de ser simples, ela envolve conceitos, né, como as formas de captação daqueles dados, quais aparatos tecnológicos foram utilizados, quais técnicas de processamento, quais foram as formas de mapeamento, quais foram os protocolos de comunicação, né, caso você chegue a utilizar mais de uma aplicação, e também as formas de feedback que ela proporciona para o público. O Caos da Cinco ele foi o primeiro trabalho a ser desenvolvido, a gente apresentou em mais de 6 cidades, né, o que acabou fornecendo também uma experiência para a gente de que a gente teve que se organizar de maneiras diferentes de acordo com cada apresentação, né? Porque o espaço sempre mudava, então a gente teve também diferentes tipos de processos criativos. Também a gente pôde perceber a existência de um público que aprecia esses novos tipos de experiências, né? Como, por exemplo, utilizar tecnologia em ambientes performáticos. Personificação, como eu falei, foi a primeira instalação, né? Deu para ver que em instalações digitais o ambiente geralmente é fechado, você tem uma interação em menor escala, você consegue controlar mais o público, né? E controlar o grau de liberdade que você vai fornecer para ele. E também foi a primeira aplicação que eu cheguei a fazer, o primeiro sistema que eu cheguei a fazer com mais de uma aplicação, né, se comunicando.
que mostrou aí para mim que a gente pode utilizar diversos tipos de linguagens e não se prender em uma só. E o Layer Media, que foi a primeira vez que eu cheguei a mexer com rede neural, né? Pude ver que elas são realmente eficazes na hora de representarem classificadores automáticos. E também teve essa questão da utilização de diferentes algoritmos, né? E dessa vez, diferente do Persino, que foi só 2 algoritmos, dessa vez eu utilizei 4. Eu tinha o crawler para coletar a notícia, a rede neural para classificar as emoções, a interface, né, para coletar as informações dos participantes e o servidor OSC para poder gerenciar isso tudo. Bom, em relação aos trabalhos publicados, a gente chegou a publicar o artigo A Participação do Público em Performances Artísticas por meio do uso de dispositivos móveis, né, no Seminário de Arte Digital, BH. Mediação tecnológica e ubiquidade na participação do público em espetáculos de arte sonora, na Conferência Internacional de Pesquisa em Sonoridades. A Technical Approach of the Audience Participation in the Performance, o Caos da 5, no Simpósio Brasileiro de Computação Musical. Alice Arts Lab in Interface, Computers and Everything Else Research Report, no Simpósio também Brasileiro de Computação Musical. Tivemos a nossa apresentação de personificação no SBCM também. As lições aprendidas com a Orquídea, né, onde a gente fala um pouco do nosso grupo interdisciplinar, né, que ele é um grupo meio que transcende o Alice, porque ele engloba também gente da matemática, da música e do teatro. Aí foi publicado na revista Debates. E por último, o artigo que está para sair agora, que ele é uma expansão daquele artigo do Caos da 5 na revista Permuse. Using Technology and Games to Support the Audience Participation in Artistical Performance. Por fim, eu tenho aí 3 trabalhos que não estão relacionados também, né? Que foi o Hadouken Music, onde eu fiz com o Gabriel, né? A gente mandou para o NIME e para o SBCM, onde a gente propõe diferentes tipos de mapeamentos para poder fazer síntese sonora em joystick. Eu tenho um outro artigo com o Rogério, né? Mandado para a Ampon e para o SBCM, que é a Harmonia, que é basicamente um plugin que ele criou para poder corrigir partitura, né? É muito bom para ser utilizado como ferramenta de aprendizagem musical. E, por último, os sinos na era da ubiquidade, a relação entre as tecnologias e o patrimônio histórico, que eu fiz com o Fábio, que fala um pouco aí da história dos sinos e essa relação nova dele com a tecnologia, que foi publicada no livro Poderes do Som, Políticas, Escutas e Identidades. Aí é basicamente isso. Valeu!